Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou entrevistar a doutora Débora Pádua, que ela é fisioterapeuta pélvica. Ela tem a única clínica no Brasil que trata sobre o vaginismo. Doutora, é um prazer ter você aqui no meu canal. Prazer é meu, obrigada pelo convite. Doutora, me explica o que é o vaginismo. O vaginismo é uma disfunção que pode afetar as mulheres, que provoca uma contração dos músculos em volta do canal vaginal. Então, toda mulher tem vários músculos para fechar o corpo dela por baixo. E esses músculos, o que acontece? No momento que ela vai ser penetrada, seja no momento da relação sexual, para colocar um absorvente interno, para fazer um exame ginecológico, esses músculos se contraem de forma involuntária. Então, aperta tudo e não deixa nada entrar. Ou se entra, entra com muita dor. Exatamente. Então, isso é o vaginismo. Quais as causas desse problema? Tem muitas causas, mas a gente ainda tem muita coisa para aprender. Então, assim, a gente sabe de mulheres que foram abusadas, mulheres que foram estupradas, mas a gente também tem muitas mulheres que não tem muita justificativa. Eu tenho muita paciente, às vezes mais religiosas, às vezes que frequenta algum tipo de igreja que é um pouco mais restritiva quando se fala de vida sexual. Mas eu também tenho muitas pacientes aqui que são pacientes que não frequentam nenhuma igreja. Se você olhar, são mulheres assim, totalmente na questão de usa piercing, tatuagem, tudo, e mesmo assim tem problema. Às vezes consegue conversar com os pais, vem acompanhada da mãe na consulta e mesmo assim tem vaginismo. Então assim, a gente ainda não consegue saber muito um perfil. São mais pacientes mais religiosas, com uma educação um pouco mais rígida, mas eu que trabalho só com isso, eu não posso te afirmar que é isso que faz a mulher ter o vaginismo, mas eu acho que acaba ajudando sim. Você tem uma estimativa da porcentagem das mulheres que sofrem com vaginismo? Esse problema deve afetar seriamente o psicológico da mulher, né? Então, o que acontece? É uma porcentagem grande, viu, Fernanda? O que se fala na literatura em 5% de mulheres que têm vaginismo, e quando se soma as outras dores que a mulher pode ter na relação sexual, então pode calcular em uns 18%. Então é mais ou menos esses dados que a gente tem. Eu acho que é mais do que isso. Por que eu acho? Pelo número de pacientes que a gente atende na clínica, que é um número considerável, pelo número de pessoas que a gente tem nas redes sociais, que acessam os nossos sites. Então, assim, é muita gente procurando sobre dor na relação. Então, muitas vezes tem o diagnóstico de vaginismo, mas muitas vezes não tem. Então, os médicos agora têm melhorado isso, essa observação com a mulher, né? Mas muitas vezes é negligenciado pelos médicos, pelos ginecologistas. Então, eles não consideram muito, o que você tem, né? Eu tenho dor na relação. Mas que tipo de dor? Eu sinto dor na penetração. Então, a primeira coisa que eles vão investigar é se existe uma inflamação, uma infecção, se tem alguma coisa ali que possa estar levando à dor, mas não necessariamente é só isso. Então, o diagnóstico de vaginismo ainda ele é difícil assim de ser dado pelos médicos. Tem melhorado com o passar dos anos, mas eles agora estão olhando com um pouco mais de carinho para essa disfunção que muitas mulheres têm. Como é feito o diagnóstico do vaginismo? Então é isso, né? Ainda é muito... Mas o que acontece? A primeira coisa é ser avaliado por um ginecologista, mas hoje o fisioterapeuta pélvico também pode dar esse diagnóstico de acordo com o DSM-5, que é um manual de diagnósticos que vem pra gente dos Estados Unidos. Tá. Então o fisioterapeuta pélvico também pode dar esse diagnóstico. Então a gente avalia a paciente, geralmente a gente colhe o histórico dela e a gente faz o exame de toque, que é feito no exame ginecológico mesmo, né? Então a gente faz determinados exames para saber qual é a reação dessa mulher frente à penetração. Então é aí que a gente consegue diagnosticar. Então a maioria delas
trava o quadril, trava bumbum, tenta fechar a perna, às vezes para de respirar, tem medo da penetração. Mesmo que você vai tentar introduzir um dedo só, com luva, tudo, você vê que muitas mulheres ficam apavoradas e muitas sentem dor, né? Então, assim, uma coisa para as mulheres prestarem bastante atenção é o exame ginecológico. Ele não tem que ser dolorido, ele é chato de ser feito. Nenhum exame ginecológico é gostoso, né? Mas é aquela coisa que quando você vai fazer, você sabe a diferença entre algo que é chato fazer, mas é necessário, e algo que é doloroso. Então não é para ser doloroso. Então a pessoa já tem que ficar um pouco mais esperta com a reação que ela tá tendo. Tem alguma relação o tamanho do pênis com o tamanho da vagina? Não tem nenhuma relação? O pênis com maior tamanho? Então, sempre me perguntam isso, Fernanda. O que acontece? Quando o pênis ele é muito comprido, que é o que os homens super valorizam, né? Que quer um pênis comprido e tal. Na verdade, isso só serve para encaixar no canal vaginal e bater no fundo. E o que é o fundo? O colo do útero. Então, fica cutucando o colo do útero e muitas mulheres sentem dor. Então, ele não é tão importante. Mas o que acontece? Um pênis, quando ele é o diâmetro é um pouco maior, então ele é um pouco mais grosso, a mulher ela tem que ter uma determinada flexibilidade. Então, a fisiologia, o corpo da mulher, ele foi feito para isso. Claro que existem algumas exceções de pênis que são muito avantajados. Então, essa mulher pode sentir dor? Sim, mas não é a maioria do que a gente vê. Como que eu sei disso? Uma das coisas que a gente usa no tratamento são dilatadores vaginais. São várias próteses em formatos de pênis, desde tamanhos bem pequenininhos, como se fosse o meu dedinho, até tamanhos de pênis mesmo, né? Então a gente acaba introduzindo na paciente, tanto na sessão, e a gente ensina ela a usar em casa também na maioria dos casos. Então a gente percebe que às vezes nos muito pequenos, essas mulheres já ficam com dor ou já ficam com muito medo. Então, ou seja, você chega à conclusão que o vaginismo não é porque um pênis é muito avantajado, porque deveria caber ali dentro. E qual o tempo para uma pessoa sarar do vaginismo, assim? Alguns meses, dependendo? Exatamente. Geralmente as sessões elas são realizadas uma vez por semana, às vezes duas. A gente tem muitas pacientes que vêm para o tratamento que são pacientes de outros estados. Então a gente tem paciente do Nordeste, a gente tem paciente do Sul. Essas pacientes a gente tenta agilizar um pouco mais o tratamento, realizando sessões de 2 a 3 vezes por semana quando a paciente dá conta. Então precisa ser avaliado para saber se isso é possível. Mas em média, entre 2 a 3 meses, se a paciente faz uma sessão só por semana, já é suficiente. Então, depende muito das reavaliações que a gente vai realizar nessa paciente. Então, a gente vai vendo se essa paciente consegue fazer os exercícios, como está sendo a evolução dela. Então, é bem importante essa reavaliação sempre, porque tem pacientes que melhoram muito rápido. E tem algumas pacientes que são um pouco mais lentas, às vezes pelo histórico. Por quê? Tem paciente que tem vaginismo, que casou virgem, e descobriu o vaginismo só depois. E às vezes ela fica por anos tentando ter a relação. Isso vai gerando estímulos de dor. Então, quando a gente começa o tratamento, ela já tem horror de penetração. Então, a gente tem que desconstruir tudo isso. Então, não é só a musculatura que a gente acaba trabalhando, é o medo da paciente frente à penetração. A gente prepara as pacientes para o exame ginecológico, porque é extremamente importante que uma paciente saia de um tratamento desse conseguindo ser examinada por um profissional. Então faz parte do nosso tratamento que ela olhe o ginecologista depois com naturalidade, não com pavor. Então tudo isso a gente foi desenhando um tratamento para que essa mulher se sinta mulher. Porque muitas vezes afeta o psicológico, que foi uma das coisas que você tinha me perguntado. Porque essas mulheres, muitas vezes, essas mulheres são ciumentas, elas são mulheres muito inseguras, então elas pensam que o marido vai trair o tempo todo, né? Porque elas não conseguem ter uma penetração como deveria ser.
Então, às vezes, a frequência sexual é muito baixa, então, às vezes é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Nossa. Então, uma frequência... Eu já cheguei a ter pacientes que tinha relação uma vez a cada 6 meses. Então, essa mulher é uma mulher que ela com certeza, ela fica paranoica com o relacionamento que ela tem. Então, ela se sente muito, muito mal, menos muito mulher. Baixa, né? Muito. Então, essa mulher é importante um tratamento porque ela vê que é possível ter a relação como qualquer outra pessoa. Doutora, pode considerar que essa é uma doença emocional? Na verdade, pode começar pelo psicológico e afetar o físico, tá? Mas também pode começar pelo físico e afetar o emocional, o psicológico. Por exemplo, eu tenho várias pacientes que a gente tem recebido que têm alteração anatômica. O que isso quer dizer? Às vezes ela tem uma pelezinha a mais que não deveria ter no lugar que não deveria ter. Então, a hora que o pênis bate para entrar, ele não entra, ele não tem espaço suficiente. E aí eles ficam insistindo. Então, o que acontece? Gera contração que vira o vaginismo. Mas pode também ser aquela mulher que é um pouco mais reprimida. Ela vai para a primeira relação sexual, ela tá com vergonha, ela pode ir travando, isso gera dor. E aí a dor, cada vez que ela vai para a relação, ela vai sempre com aquela impressão que ela vai ter dor. Aí ela gera mais contração, que gera dor. Ela cai num ciclo de dor que ela não consegue sair mais. Então, não necessariamente ela tratando só o psicológico, ela resolve. Como também tem pacientes nossas que às vezes ela trata o físico, mas ainda fica um resquício do emocional, que aí a gente encaminha para terapia quando necessário. Me fala a diferença entre pompoarismo e fisioterapia pélvica. O pompoarismo, ele é uma técnica onde você aprende a contrair a musculatura, a mesma musculatura de assoalho pélvico, mas é para melhorar a tua relação sexual, acaba dando mais prazer pro teu parceiro, porque você brinca com as suas contrações durante a relação. Então o homem acaba sentindo mais prazer. Eu sou super a favor do pompoarismo, eu acho muito legal. Só que o que acontece? As pessoas acabam confundindo com a fisioterapia pélvica, onde a gente avalia o que essa mulher precisa. Então ela precisa de um fortalecimento, porque ela tá perdendo urina, porque o útero dela tá um pouco mais baixo do que deveria, ou a bexiga. Então tudo isso é feito na fisioterapia. E no meu caso, o que acontece? Muitas mulheres chegam com excesso de contração dessa musculatura e a gente tem que fazer o oposto. A gente tem que causar um determinado relaxamento e depois realizar a função. Fazer com que esse músculo contraia e relaxe quando necessário. Então, a diferença é essa. A fisioterapia pélvica é para ela tratar disfunções, né? Seja utilizando contrações, seja utilizando relaxamento. E o pompoarismo é quando você já tem um determinado fortalecimento e você vai brincar com a tua musculatura para melhorar a tua relação sexual. E que eu acho fantástico também. Obrigada, doutora. Foi muito boa a entrevista. Acho que muitas mulheres vão te procurar. Quais os seus contatos? Eu que agradeço, Fernando. Tenho certeza que vai ajudar muita gente que vai assistir esse vídeo. E assim eu espero, né? Porque muita mulher precisa de ajuda. E muitas pessoas tinham que ser como você, de querer ajudar as mulheres, de falar sobre sexo, porque eu acho que isso é extremamente importante. Quem quiser falar com a gente, é só procurar no www.vaginismo.com.br. Então, ou qualquer coisa que colocar lá como Débora Pádua no Google, vocês já encontram a nossa clínica. Então, que a gente puder ajudar, esclarecer mais dúvidas, é só entrar em contato com as nossas secretárias daqui da clínica, que elas estão super abertas a tirar qualquer dúvida de vocês. Então, mulheres, não tenha medo, não tenha receio de procurar ajuda. Se você sente dor, olha aqui, ó, já achamos a solução. Qualquer problema, procura a doutora. Acho que o importante é não ter dor. Um beijo, doutora. Obrigada. Obrigada, eu.